Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar prosseguimento aí às nossas aulas de atualidades e hoje tem uma particularidade, até por ser a última aula aí, né, do mês de novembro, para poder fechar novembro, dessa vez eu não estou colocando um questionário para vocês, tá? Não vai precisar me responder nada nessa videoaula de hoje. Desculpa, o que eu estou propondo para vocês aí é uma reflexão, na verdade, tá? Inclusive eu vou abrir o meu link aqui, abro um link de vocês aí. Hoje é um link bem pequenininho, né? Hoje é uma conversa bastante atual, digamos assim, né? Não que as outras questões não tenham sido, mas hoje a gente vai falar do dia a dia de fato da gente aí, né? E é uma reflexão que eu acho que todo mundo precisa fazer. O assunto aí é ser humano, o reinventar-se. Eu acho que não existe nada, absolutamente nada mais atual do que a questão, né, do reinventar-se, né, sob todos os aspectos, porque a gente precisou se reinventar mediante a chegada desse vírus, o coronavírus. Tá? Então, eu estou lendo para vocês aí o que eu escrevi e aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, tudo bem? Nós, seres humanos, fomos desafiados de forma abrupta, ninguém imaginava. A gente fechou o ano de 2019 numa boa, né? Todo mundo tranquilo, janeiro de 2019, eu não me recordo de ter ouvido nada, né? Eu acho que foi em fevereiro que eu vi aquelas primeiras notícias falando, olha, tem um vírus na China. Eu ainda, quando via o noticiário, né? Até porque eu morei lá 9, quase 10 anos, eu ainda falei, isso aí, infelizmente, vai se alastrar. Porque a China, até por uma questão mesmo de econômica, né? A China ela se alastrou mundo afora, com empresa, com esse Alibaba, enfim, a China ela conseguiu, né, se infiltrar, digamos assim, no mundo todo, tá? De N maneiras diferentes, sobretudo essa questão de produtos baratos, mas enfim, nos países menos desenvolvidos, por exemplo, né, eles estão lá meio que quase tomando conta dos países, porque eles têm tecnologia, eles têm muito dinheiro, né? Então, eles que constroem hospitais, eles que constroem portos, aeroportos, tal, né? É lógico que tudo isso tem um preço, gente, né? Não é questão de ser China. Qualquer país que fosse estaria lá e cobraria um preço por isso. É óbvio, ninguém vai fazer nada de graça, tá? Então, primeira coisa é não achar que a China é a grande culpada aí. Não estou aqui para defender nem para atacar, eu só estou querendo fazer uma análise bem imparcial da situação. Mas enfim, voltando lá ao mês de fevereiro, aos primeiros noticiários, eu falei, isso aí vai se alastrar porque tem chinês, cidadão chinês, trabalhando e vivendo no mundo inteiro, né? E realmente não tinha como controlar. Até porque o ser humano é um bicho complicado, né? Às vezes você fala, olha, faz A, o cara vai lá e faz Z, né? Mesmo sabendo que aquele Z que ele está fazendo pode ser prejudicial, inclusive, para ele, né? A natureza humana é uma natureza complexa. E realmente, a partir de março, né, a coisa explodiu e chegou aqui pra gente, chegou no mundo todo, né? E, enfim, a gente está vivendo o que a gente está vivendo, né? E a gente precisou se adaptar, né, e se reinventar sob todos os aspectos, né? Se a gente falar aqui pela gente, olha o que a gente está vivenciando, né? A gente está com videoaula, a gente já passou pelas lives, enfim, a gente teve que se reinventar, porque as aulas presenciais, né, sobretudo lá atrás, né, precisaram ser interrompidas, né? Hoje a situação está talvez um pouco menos complicada, mas ao meu ponto de vista, menos complicada no sentido que a gente está conhecendo mais da doença, né? Mas a situação continua delicada, né? Enquanto, é a minha opinião, enquanto a vacina não chegar, né, a gente vai ter que continuar se cuidando. E tem muita gente, inclusive, dizendo, né, que mesmo com a vacina, que, por exemplo, o uso da máscara é uma coisa que vai acompanhar a gente aí por anos, né? Porque, sobretudo, esses primeiros lotes, as primeiras vacinas, algumas até já chegaram a acusar 96, 98% de eficácia. Poxa, 96, 98%, pô, tá excelente, né?
Mas também existem vacinas que chegaram a 60%, a 70%, já é uma grande coisa, né? Porque já consegue colocar você num nível de proteção muito melhor do que o zero, que é o que a gente se encontra hoje, né? Mas enfim, enquanto não chegar a vacina, a situação é delicada, a gente precisa se cuidar, né? E por conta disso, gente, todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que se refazer, né? Olha os restaurantes, né? Ficou um tempão aí de portas fechadas, aí, pô, vamos lá, vamos fazer delivery, né? Quantas pessoas envolvidas em determinadas áreas tiveram que se reinventar. Eu vou falar até, né, eu acho bacana eu sempre colocar alguma coisa de dentro da minha casa, porque assim eu não esbarro na particularidade de ninguém, tá? Eu estou falando sobre a minha realidade. O meu irmão mais novo, né, ele tem uma empresa, felizmente essa empresa dele não fechou, né? Mas é lógico, o rendimento dele hoje, sei lá, cara, é sei lá, um décimo do que era, um vigésimo do que era, não sei, né? Mas o meu irmão trabalha com a área de festas, fotografia, filmagem, esse tipo de coisa. Cara, isso aí vai ser a última coisa que vai voltar, se é que vai voltar, no desenho que tinha antes, sei lá, casamento com 300 pessoas, né? Fala-se, inclusive, de uma nova realidade, né? De que tudo vai ter que ser menor, mais simples, né? Com menos pessoas, né? Então, o meu irmão, ele olhou para aquela situação e falou, se eu ficar esperando até, né, isso, imagina a situação do meu irmão lá atrás, né? Se eu ficar esperando até voltarem as festas, por menor que elas sejam, esse tipo de coisa, meu irmão falou assim, eu vou morrer de fome e eu não vou pagar mais as minhas contas, né? E o meu irmão se reinventou. Ele se reinventou dentro da própria profissão, tá? Que hoje o foco dele, por exemplo, mudou, né? Antes eram as formaturas das escolas, eram os casamentos, né? Eram congressos, esse tipo de coisa que ele participava, né? Eram grandes reuniões, né? Grandes aglomerações. Para quê? Hoje ele faz foto de mãe que está grávida, né? Faz foto de casal que vai casar, N parâmetros de segurança, né? Máscara, distanciamento, né? Antes todo mundo ia num carro só, hoje o meu irmão vai no carro dele e o casal, a mãe, enfim, bebê vão no outro carro já, né? Todos os protocolos são seguidos, né? Todas as fotos em lugares abertos, até porque lá lugares abertos realmente acabam fazendo fotos melhores, né? Mas nada de lugar fechado. Enfim, meu irmão teve que se reinventar dentro da própria profissão, mas ele também teve que buscar outras alternativas para ganhar dinheiro, para ele conseguir se manter, né? Ele é casado, tem a casa dele e tal, né? Tem a vida dele para tocar lá. Ele falou, meu, eu vou precisar fazer umas outras coisas. E ele e a minha cunhada, né? Que por sinal, a minha cunhada, né, tem um salão, e enfim, tinha as clientes. No primeiro momento, sobretudo, despencou o número de clientes, é lógico, né? A questão do contágio, todo mundo ficou morrendo de medo, né? A minha cunhada também se viu sem dinheiro, né? Ou pelo menos também com uma parte muito pequena em relação ao que ela tinha antes. Então, ela e o meu irmão foram fazer cursos de gastronomia, né? E hoje eles estão super bem, né? Eles foram mais para a parte de confeitaria, né? Então estão trabalhando aí com bolos, coisas para aniversário. E agora, por exemplo, no Natal, eles estão fazendo umas coisas para o Natal, né? A minha cunhada, inclusive, foi fazer um curso aí com umas professoras estrangeiras, inclusive, que moram em São Paulo, né? Que tem aquelas tradições bacanas, né? Eu acho bacana, até para a gente conhecer, né? Daquela coisa do ginger, né? Do gingerbread, que são aqueles biscoitos de gengibre, aquelas coisas típicas mesmo de Natal. Ela foi fazer um curso em São Paulo que eu achei muito bacana. Eu estive conversando com ela, né? Mas, meu irmão com a empresa dele, a minha cunhada com o salão dela, e os dois se juntaram e foram fazer gastronomia, parte de confeitaria, e isso hoje, inclusive, está dando uma parte muito bacana do orçamento deles,
né? Então, esse papo que eu estou tendo hoje com vocês é porque provavelmente, de repente, não sei, mas na própria casa de vocês aí teve que ser reinventado, né? A gente precisa se reinventar. E é uma capacidade inerente ao ser humano. Tudo bem, gente, essa reinvenção ela veio por um motivo que não é nada bacana, que foi a questão do coronavírus, né? Mas quando a gente olha para a gente próprio, né, e para o ser humano de uma forma geral, e a gente vê essa reinvenção, essa adaptação, né, a gente vê o quão é bacana o desafio, né? Às vezes a gente opta por ficar, né, naquela famosa zona do conforto, né, que tudo é mais simples, tudo é mais tranquilo, né, ela não vai exigir muita coisa de mim, né, mas ela também não vai me trazer nada, ela não me faz crescer, né. Então, ainda que tenha sido na dor, porque está sendo na dor, haja visto o número de mortes que esse país teve, né, o número de pessoas infectadas, né, o problema de pessoas que se infectam e depois continuam com sequelas sérias, graves, né, é uma doença muito difícil, muito complicada, então está sendo na dor, né, mas a gente tem que também saber olhar para esse lado positivo, né, e perceber que o ser humano tem essa característica, que é a característica do reinventar-se, do adaptar-se, né? E aí, no finalzinho aí eu fiz uma pergunta, vocês não precisam me mandar nada, tá? Tanto é que eu não mandei o meu e-mail, não mandei nada aqui para vocês, porque dessa vez eu não é um questionário, né? Eu quero que vocês reflitam, que vocês parem e pensem a respeito dessa pergunta que eu estou fazendo aqui, né? Como você se reinventou ou como você está se reinventando? Né? Ou de repente, né, isso para você nem tanto, né, porque para a gente é mais essa questão de escola, mas de repente você olhando o seu pai, a sua mãe, um vizinho, um tio, né, um primo, que de repente o trabalho dele parou literalmente e todo mundo tem conta para pagar, todo mundo precisa sobreviver e a pessoa teve que se refazer, né, se reconstruir, se reinventar. Tá? É nesse sentido que eu estou propondo esse assunto, para a gente dar uma pensadinha assim, porque pensar sempre faz bem para a gente também, tá bom? Então essa semana o assunto aí, né, o tema é esse, eu espero que vocês consigam aí parar um pouquinho aí para pensar a respeito, e a gente fecha assim as nossas videoaulas de atualidades de novembro, tá bom? Então deixa eu fechar o meu link aqui, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês pela atenção, tá joia? Uma ótima semana, um ótimo final de semana e continuem se cuidando, tá bom? Tudo de bom para vocês aí, gente. Valeu, tchau, tchau.